Muito boa noite a todos. Permitam-me compartilhar a minha apresentação. O general Rui Moura, em nome de quem respeitosamente eu cumprimento a todas as autoridades mais antigas aqui presentes nesta apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a Amazônia Azul, um termo recente, não tem 20 anos o uso deste termo, mas que se reveste de enorme importância em face da complexidade global das atividades que são realizadas, com enfoque especial no Oceano Atlântico Sul. Para tal, seguirei o sumário como descrito, farei uma breve introdução, falarei sobre as 4 vertentes da Amazônia Azul, possíveis ameaças, proteção, onde eu vou explicar o que a Marinha do Brasil pensa hoje em termos de Oceano Atlântico Sul, seu entorno estratégico e o que nós devemos fazer para vigiar e proteger as nossas costas, e uma breve conclusão. Bom, quando pensamos no mar, é natural pensarmos no mar como forma de descontração, lazer, passear na praia, surfar na Ilha da Madeira, ir ao complexo balneário em Estoril ou no nosso litoral, vasto litoral brasileiro, ou até mesmo na ilha de Fernando de Noronha. O mar é lúdico, o mar nos remete à diversão, mas é importante que fique claro, o mar é muito além de diversão. Eu resido na cidade de Santos, no Brasil. A cidade de Santos, ela tem uma vocação portuária por ter nascido do porto. Pensamos aqui em mar, mas, infelizmente, isso não é a regra para o brasileiro. Mesmo os que vivem em cidades litorâneas não têm uma mentalidade ao qual nós pretendemos aqui ampliar através das 4 vertentes que serão descritas. O mar é muito mais do que praia. Ele é regulador da vida do planeta. Seu clima, sua fonte inesgotável de oxigênio e água doce, pensando no derretimento das calotas, que também são considerados oceano. Fonte de alimentos, fonte abundante através da pesca e agricultura. Fonte de energia, ondas, marés, energia eólica e correntes. Fonte de riquezas minerais, petróleo e gás, onde o Brasil é um grande expoente a nível mundial com a sua produção de petróleo offshore. Via de transporte, e aqui talvez seja o maior expoente quando se pensa em oceano, em que pese o advento do transporte aéreo como via primária de transporte de passageiros, o comércio marítimo, o tráfego de mercadorias ainda é primariamente feito através dos mares. Comunicações. Com o advento do 5G, que está sendo implantado no Brasil, há uma mentalidade de que, hoje em dia, as comunicações são feitas primariamente através da via satelital, mas isso ainda é um engano. As comunicações entre continentes são feitas, via de regra, através do uso de cabos submarinos. Mais uma vez, a importância do oceano para que sejamos interligados através das comunicações. E biodiversidade. O litoral brasileiro é vasto e composto por uma infindável quantidade de fauna e flora, numérica e qualitativamente. O Brasil, dadas as características da rotação da Terra, é vasto na sua fauna e flora, porém não é rico na pesca.
quantitativamente falando, em detrimento, por exemplo, de países como o Peru e a Argentina. Mas isso em nada diminui a importância do nosso litoral. Vou mencionar mais adiante que existem pontos estratégicos no Atlântico Sul que são de domínio brasileiro, que se revestem de grande importância pela sua biodiversidade. E todos esses valores somados fazem com que o mar tenha um valor político estratégico para o Brasil que é intangível, é incalculável. Nós tivemos, nos últimos anos, acontecimentos, não só a nível brasileiro, mas a nível global, e eu vou pontuar a crise atual que existe na Europa entre Rússia e Ucrânia, para demonstrar a complexidade do uso do mar. A produção de trigo de um dos países, ou mesmo o interrompimento do fornecimento de gás de um dos países envolvidos, gera um ciclo de atividades que envolve todo o globo, seja na lentidão da distribuição dos produtos, seja na dificuldade que isso vai gerando na cadeia produtora alimentícia, aqui mesmo no Brasil, que depende de alguns produtos importados da Europa, seja na interrupção da economia como um todo, bolsas de valores sofrendo ações diretas por conta de uma contenda acontecida entre dois países. Algumas potencialidades do mar já mencionadas, pesca e aquicultura. O Brasil, como eu disse anteriormente, ele não é um expoente em pesca, mas isso se deve por conta das características das águas que banham o litoral brasileiro, por serem predominantemente quentes, fazem com que nós não tenhamos uma veia voltada para a aquicultura grandiosa. Mas, ainda assim, cerca de 45% do nosso potencial pesqueiro está sendo utilizado de maneira biossustentável. Biotecnologia marinha. Nós temos grandes polos de pesquisa no Brasil. Eu vou destacar aqui uma recente pesquisa feita em São Paulo, com auxílio da Universidade Federal em Manaus, sobre a utilização das escamas de peixe para proteção da pele por queima. Isso tem dado grande destaque e mostra apenas um pequeno potencial de tudo que pode ser explorado através da nossa fauna e flora marinha. Energia renovável. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda não temos essa veia bem dilatada. Utilizamos a energia eólica, sim, temos bons parques eólicos no nordeste do país, mas temos potencial para muito mais. O Brasil tem um litoral, em sua grande extensão, que não sofre grandes ações climatológicas severas, faz com que a nossa maregrafia seja suave e a produção de energia maregráfica não seja de grande destaque. Porém, as correntes marinhas do Nordeste e do Norte fazem com que a produção de energia através do vento, eólica, tenha grande destaque, especialmente nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Recursos marinhos não vivos. E aqui, talvez, o grande destaque para o Brasil nesse slide, que é a nossa produção onshore. Eu vou me ater a ela mais à frente, vou dar destaque à produção do pré-sal, que se reveste aqui no litoral do sudeste do Brasil, basicamente entre os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E o transporte marítimo. O Brasil, recentemente, promulgou uma nova lei dos mares, a cabotagem brasileira está sendo reforçada, vamos dar novos destaque, novo fôlego à produção de navios, de meios, e fomentar emprego e geração de renda para diversos setores da economia brasileira. Mas, para além do Brasil,
a interligação do Brasil com o mundo através do mar. E aí eu vou destacar o Porto de Santos, a cidade onde eu resido, que abriga o maior porto da América Latina, está passando por um processo de expansão das suas capacidades. Em breve vai receber navios de maior capacidade, vai fazer com que o Oceano Atlântico Sul ganhe ainda mais importância no transporte marítimo mundial. Brasil como nação oceânica, né? Razões históricas, eu tenho na nossa plateia diversos nobres colegas de Portugal. O Brasil nasceu do mar, né? Em 1500, nós somos descobertos através do mar. E através do mar e do nosso litoral, nos desenvolvemos e chegamos até hoje, onde cerca de 80% da população vive a menos de 200 quilômetros da costa. Ainda não interiorizamos de maneira homogênea a nossa população. Nós temos dimensões continentais, mas, via de regra, temos uma população litorânea, que faz com que a mentalidade oceânica se revesta de grande importância para o Brasil. Desenvolvimento da mentalidade marítima. Como comentado anteriormente, né? O termo Amazônia Azul foi cunhado em 2004 pelo então comandante da Marinha, Roberto Guimarães Carvalho. E o que se pensava à época? Exatamente isso, o desenvolvimento da mentalidade marítima. Chegou-se à conclusão de que a população brasileira, a nação brasileira, ainda não tinha uma mentalidade adequada à importância que se revestia à época e que só cresceu desde então do mar para o Brasil. À época, começava-se a vislumbrar todo o potencial do pré-sal, à época começava-se a vislumbrar uma navegação de cabotagem mais desenvolta, o Brasil como um expoente no Atlântico Sul, e assim ampliando o seu entorno estratégico até o Golfo da Guiné, no continente africano, uma marinha crescente e pujante, não só em meios, mas em sua capacidade de vigilância. Diante de todos esses fatos, foi pensada a Amazônia Azul. Mas o que é a Amazônia Azul? Um breve contexto histórico. Em 1982, houve a assinatura da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, onde foram estabelecidos os limites marítimos. Mar territorial de 12 milhas da linha de base, onde o Estado é soberano nos seus atos, no espaço aéreo adjacente e marítimo, subjacente, a zona econômica exclusiva, que se estende até 200 milhas, onde o Estado tem a primazia na prospecção de meios do leito subjacente, a plataforma continental, que vai até 350 milhas, que seria uma extensão do relevo do oceano, onde o país precisa requerer, junto aos organismos internacionais, certos direitos, e é nesse contexto que a Amazônia Azul se encaixa, e vai ser explicado mais à frente, a importância da plataforma continental do Brasil, que tem um litoral vasto, e o alto mar, que seriam para além das 350 milhas. Então, o que é a Amazônia Azul? É a região que compreende a superfície do mar, águas sobrejacentes ao leito, solo e subsolo marinhos contidos na extensão atlântica, que se projeta a partir do litoral do Brasil até o limite exterior da plataforma continental. Lembrando a plataforma continental, 350 milhas náuticas. O Brasil, por questões geográficas, não possui hoje disputas geográficas que causem interseção tanto na sua zona econômica exclusiva quanto na sua plataforma continental. Para exemplificar uma interseção, eu vou pontuar o Mar do Sul da China, onde nós temos diversos atores ali, diversos players, países, que disputam entre si áreas marítimas que são sobrejacentes entre si, o que não é o caso do Brasil. Numericamente falando,
A nossa zona econômica exclusiva possui cerca de 3.500.000 quilômetros quadrados. A extensão da plataforma continental, 2 milhões de quilômetros quadrados, onde eu vou destacar neste slide, do norte para o sul, o arquipélago de Penedo e São Paulo. Na faixa central do Brasil, a Ilha da Trindade, e na faixa mais ao sul, o platô rio-grandense, que é objeto de pesquisa atual do Brasil, onde a vertente pesquisa nossa está debruçada para que nós possamos incluir esse platô à nossa plataforma continental. Então, a extensão da plataforma continental somada à zona econômica exclusiva, dando cerca de 5.700.000 quilômetros quadrados. Essa é a Amazônia Azul pretendida pelo Brasil. Agora eu vou falar sobre as 4 vertentes da Amazônia Azul. Quais sejam ambiental, científica, econômica e a vertente soberania. Vertente ambiental. O Dia dos Oceanos, que se comemora anualmente no dia 8 de junho, vem para nos lembrar da importância que o mar tem para a vida como um todo. Ele é um dia que ainda não foi homologado pela ONU, porém, ele serve para trazer à consciência de todos nós a importância da mentalidade marinha, em seus diversos aspectos. A nossa vida está conectada ao oceano, e isso é um fato. Clima, alimentação, economia dos países, saúde, lazer, todos esses influenciados pelo mar. Cultura oceânica, conectando a ciência com a educação sustentável. O uso do mar da maneira correta. Mar Limpo é Vida. Mar Limpo é Vida é uma operação que a Marinha do Brasil realiza 2 vezes por ano, onde há um enfoque para a conscientização da sociedade como um todo, dos entes marítimos, comunidades náuticas, da importância de se dedicar um período da nossa vida a proteger aquilo que tanto nos é importante, o mar. A vertente econômica. Economia azul, o que é? Engloba diversas atividades atreladas a petróleo e gás, defesa, portos, transporte marítimo, indústria naval, extração mineral, turismo, esportes, pesca e aquicultura. Alguns valores macro da Amazônia Azul. Dos 26 estados brasileiros, 17 são litorâneos. 95% do nosso comércio exterior se realiza através do mar. 97% da produção de petróleo brasileiro, via de regra, é offshore. E 45% da atividade pesqueira ligada ao mar. O futuro do Brasil está no mar. E eu me atrevo a dizer que não só o futuro do Brasil, mas o futuro do mundo como um todo está ligado ao mar. Portugal, por exemplo, também tem uma mentalidade costeira, marítima e litorânea, por razões óbvias, históricas e geográficas, né? É um país que também está intrinsecamente ligado ao mar. Um destaque agora para a área do pré-sal. Eu tive a oportunidade, nos anos de 2018 e 2019, servir na Capitania dos Portos em Macaé, que fica no litoral do estado do Rio de Janeiro, próximo à divisa com o Espírito Santo. E lá pude acompanhar em loco a importância do pré-sal. A Petrobras, que é a nossa stakeholder principal da exploração do petróleo offshore no Brasil, ligada diretamente à nossa atividade marinha, com plataformas, não só exploração, mas também explotação, transformando toda essa região do gráfico como um grande ativo estratégico para o Brasil. 86% do gás natural extraídos do mar e os 97% da produção, como mencionados anteriormente. Hoje nós temos 212 plataformas em atividade na região do litoral brasileiro.
dando uma visão numérica global da importância da vertente econômica. Eu vou dar destaque à região central do gráfico, que é o Atlântico Sul, a nossa área SAR. O que seria a área SAR? A área de responsabilidade ao qual cabe ao Brasil o salvamento e a salvaguarda, o salvamento de tripulação, de pessoas e a salvaguarda dos bens, naufrágios, acidentes e resgate de pessoas no mar. Nós temos cerca de 2.000 navios mercantes e 1.000 barcos pesqueiros por dia na nossa área de jurisdição, que é todo esse Atlântico Sul, muito importante para nós como um todo. Vertente científica. As pesquisas científicas buscando o conhecimento para orientar decisões sobre conservação, exploração sustentável dos recursos naturais, leito, fauna e flora, contribuindo para o desenvolvimento do país. Alguns destaques. No primeiro gráfico, nós vemos um mapeamento do platô rio-grandense em curso. Na sequência, vemos atividade de mergulho, onde busca-se sempre conhecer o que há debaixo, o que há no leito, o que há no oceano. É muito importante saber o que estamos tentando pesquisar, proteger e identificar. A questão meteorológica, que hoje em dia é cada vez mais primaz, a antecipação, né? Quando se faz ao mar, é importante saber o que vai nos acontecer. O mar calmo não faz bom marinheiro, um velho ditado diz, mas o marinheiro precavido sempre vai se fazer ao mar da maneira correta. Para isso, hoje em dia, as vertentes científicas, com o cunho de pesquisas meteorológicas, é de grande importância. Eu tive a oportunidade, por uma vez, de atravessar o Oceano Atlântico em direção à África do Sul. E, na ocasião, eu, então, era o encarregado de navegação do navio. E isso, diariamente, 3 vezes ao dia, haviam briefings de navegação para estarmos totalmente a par da situação meteorológica corrente, para pontuar a importância da vertente científica dentro da Amazônia Azul. Neste gráfico, nesta figura, nós vemos 2 estações que são permanentemente guarnecidas pela Marinha do Brasil, a Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e a Estação Científica da Ilha da Trindade. Por que a importância do guarnecimento delas de maneira permanente? Para que haja o respaldo jurídico legal junto aos organismos internacionais, para que essa área do mar seja considerada a nossa plataforma continental, pensando a Amazônia Azul como um todo. E mais ao sul, o levantamento da plataforma continental na elevação do Rio Grande, que também tem uma grande importância, o seu leito tem se demonstrado de grande importância para o Brasil, pensando economicamente, pensando na exploração dos seus recursos, né? Pesquisas científicas, biologia e recursos pesqueiros. Por último, a vertente soberania. Né? Palavras do almirante Paulo Moreira: o exercício da soberania no mar, que nos pertence, só será pleno quando o conhecermos. Não se protege e não se defende o que não se conhece. Em destaque na figura, o Oceano Atlântico Sul, nosso entorno estratégico primário. Nós podemos observar nos pontos verde, amarelo e azul a presença brasileira, direta ou indireta. Já destacados anteriormente as presenças na Ilha da Trindade, Fernando de Noronha e no arquipélago. Nós temos comissões da Marinha presentes em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e na Namíbia nós temos um intercâmbio cultural muito positivo com a Marinha da Namíbia. E mais ao sul, na Ilha Rei Jorge, a Estação Antártica Comandante Ferraz, onde o Brasil guarnece de maneira permanentemente a sua presença na Antártica. Falando agora sobre as possíveis ameaças. As ameaças, para alguma delas, é lógico que quando se fala ameaças oceânicas, num ambiente amplo e incerto, as ameaças aqui
poderiam caber em qualquer parte do oceano, seja o Atlântico Sul, seja o Norte ou o Pacífico. Mas vou tentar me ater à Amazônia Azul. Piratas armados rendem tripulação a navio de bandeira italiana na costa de São Paulo. Esse fato aconteceu no Porto de Santos. Eu vou pontuar aqui a questão do piratas, entre parênteses, porque pirataria é um termo de cunho histórico que hoje em dia não tem uma aplicabilidade militar e prática correta, mas fica a mentalidade, né, do roubo armado ao mar. Voltando ao Golfo da Guiné, que hoje, infelizmente, é um grande centro de pirataria a nível mundial, dentro do nosso entorno estratégico, acontecendo ali sim piratarias, né, tomada à força por entidades, organismos, né, não governamentais ou ameaças assimétricas, né, fazendo ameaça frente ao poder público ali existente. E aqui, dentro do nosso mar territorial, área de nossa soberania, acontecimentos pontuais. Ameaças cibernéticas. Como eu disse anteriormente, né, grande parte da comunicação global é feita através de cabos submarinos. Provavelmente é de conhecimento da nossa plateia, o Brasil, no último mês de fevereiro, recebeu a visita de um navio sonda da Marinha da Rússia. Este navio russo é sabidamente conhecido por ter capacidade de fazer uso não autorizado das transmissões que circulam pelos cabos submarinos que saem dos continentes. Naturalmente, houve todo um aparato envolvido na permanência desse navio no mar territorial brasileiro, mas fica aqui destacada a importância de se proteger cabos submarinos por conta de ameaças já concretas, já existentes. Tráfico de drogas e tráfico de armas. Essa foto em destaque, que fala da rota marítima de cocaína, ela é da entrada do Porto de Santos. Aos que conhecem aqui a cidade, ali fica a ponta da praia, mas cabe destacar aqui, né, a questão da cocaína, infelizmente um ativo de grande valor para os narcotraficantes, e a utilização do Porto de Santos, que por ser o porto, né, de maior capacidade de transporte de carga da América Latina, sempre é procurado pelos elementos adversos. E nesse ínterim, naturalmente, a Marinha do Brasil, trabalhando em conjunto com todos os órgãos envolvidos, Polícia Federal, Receita Federal, para que haja sempre o correto combate, né, desse tipo de ameaça, que deve ser sempre evitado. Tráfico de armas, já em menor escala, aqui no Porto de Santos, mas eu tive a oportunidade também, ao longo da carreira, de servir em Manaus, no coração da Amazônia Verde. E ali sim eu me deparei do fluxo de armas que vem de países vizinhos ao Brasil e que se destinam aos portos brasileiros para que tenham destino também à Europa e demais países da África. Pesca ilegal não reportada e não regulamentada. Eu mencionei anteriormente, né, o Brasil não é um grande expoente a nível de pesca mundial. Porém, isso não isenta o Brasil da ameaça de sofrer sobrepesca. Infelizmente, alguns países no globo, permita-me pontuar aqui a República Popular da China, fazem uso de sobrepesca de maneira em larga escala e muito próximo ao mar territorial de países, especialmente o Chile, e recentemente houve um caso de sobrepesca no litoral da Argentina, que foram denunciados aos organismos internacionais, porém, devido às questões da lei, o envolvimento no limite do mar territorial, que geralmente é onde esse tipo de pesca acontece, há sempre ali um embate entre as 12 milhas náuticas, um pouquinho mais adentro, já se caracterizando como um crime, um pouquinho mais para fora,
ainda fora da esfera de jurisdição do Brasil. Mas sempre atentos, né? A Marinha do Brasil sempre atenta e vigilante, com apoio da Força Aérea Brasileira, para impedir que esse tipo de ameaça, né, aconteça no nosso entorno. Defesa da soberania. Aqui, a veia primária, né, a ação de presença do Estado brasileiro através da Marinha do Brasil, em ações de patrulha naval, em ações de esclarecimento aéreo, fazendo uso com aeronaves da Força Aérea Brasileira, fazendo vigilância, se mostrando presente. Como dito anteriormente, né, a gente tem que se fazer presente para que todos vejam que ali estamos. O público interno, que é o mote principal do termo Amazônia Azul, mas o público externo também. E aí sim, a defesa da nossa soberania. Pescas científicas não autorizadas e disputa por recursos naturais. Existem casos pontuais de utilização do leito do subsolo brasileiro para pesquisa. Eu vou me ater a naufrágios de navios em algumas regiões do litoral brasileiro. Aqui próximo a Santos, eu poderia citar a Ilhabela, que tem alguns casos concretos onde ocorreram pesquisas científicas não autorizadas, mas todos tratados e já resolvidos junto aos organismos. Terrorismo. Graças a um permanente estado de vigilância do Estado brasileiro, não temos terrorismo aqui ou casos concretos de terrorismo, como, por exemplo, no Estreito de Hormuz. Mas, visualizando a Amazônia Azul e o seu entorno estratégico, nós temos como país limítrofe a Venezuela, que, independente da sua questão governamental hoje, é o país que possui as maiores reservas declaradas de petróleo do mundo. E isso faz com que, naturalmente, ela seja alvo de interesse de organismos e até de estados alheios aqui ao entorno estratégico brasileiro. Faz com que nós tenhamos que estar sempre atentos aos acontecimentos que lá ocorrem. Poluição marinha. Infelizmente, nós tivemos no ano de 2019, e eu pude atuar diretamente, estando na área da segurança do tráfego aquaviário na cidade de Macaé, nós tivemos um caso de grande poluição, onde houve um derramamento de dejetos oleosos a cerca de 200 milhas náuticas do litoral brasileiro, próximo ao litoral do estado de Pernambuco. Devido à ação das correntes, isso fez com que todos esses dejetos se espalhassem desde o litoral do nordeste do país até o litoral do estado de São Paulo, causando um enorme prejuízo à vida marinha, causando prejuízo econômico ao país, seja pela questão da mortandade de peixes, a perda da fauna e flora, por seu esgotamento do oxigênio, e, naturalmente, pela questão do lazer, que foi prejudicado, né? O viés turístico de todas essas regiões foi afetado por conta da poluição marinha. Aqui em destaque, uma operação que desarticulou uma quadrilha de captura e venda de animais marinhos ameaçados de extinção, o tráfico de animais e biopirataria. Não temos relatos de grandes incidentes na Amazônia Azul, mas temos que estar sempre atentos a esse tipo de comércio, que ocorre de maneira silenciosa, onde contamos sempre com o apoio do IBAMA, que é o órgão voltado à prevenção do meio ambiente, para que esse tipo de acontecimento não ocorra em larga escala. Dando sequência no sumário, eu vou falar da questão da proteção. SISGAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. O que temos hoje de concreto? A Marinha, em dezembro de 2021, criou um órgão que é o COMPAS. O que é o COMPAS? É o Comando Operativo Militar voltado para o patrulhamento da Amazônia Azul. Ele foi criado com um enfoque intrínseco em vigiar e proteger a Amazônia Azul. Mas a proteção por meios diretamente? Não necessariamente. Quais são
vertentes do CIS-GAES, monitorar ativamente o mar e rios nacionais, atuar preventivamente, responder com maior eficiência às ameaças e emergências e aumentar a capacidade do Estado de impor a lei. Monitoramento ativo. A Marinha do Brasil, em face à extensão do litoral brasileiro, não possui, naturalmente, né, a capacidade de se fazer presente de maneira ativa, com navios em todo o tempo, a toda hora. Então, o monitoramento e a vigilância se revestem de grande importância para que haja um correto dimensionamento do entorno estratégico, o Oceano Atlântico Sul, vigiado e protegido da maneira correta e adequada. Eu terei a grata oportunidade de, no próximo janeiro, servir no Compaz. Estarei sendo transferido para a cidade do Rio de Janeiro, onde eu pretendo, com a experiência adquirida aqui em Santos, na Capitania dos Portos, contribuir para a inteligência marítima do Centro de Operações. Conclusão. Diante de tudo exposto, o que representa a Amazônia Azul para o Brasil? Comunicação, mentalidade marítima, comércio, pesquisa, sustentabilidade, todo esse contexto junto. A nação brasileira precisa pensar a Amazônia Azul, acreditar na importância que é o ativo Amazônia Azul, economicamente, culturalmente, e voltado para não só o passado, mas também para o futuro. Temos que conhecer, divulgar e propagar a mentalidade. Olhar para o mar para frente e não de costas, como hoje, infelizmente, acontece. Não visualizar a Amazônia Azul como praia, mas sim como todo o entorno brasileiro. Amazônia Azul, mar de riquezas de todos os brasileiros. Eu vou encerrar a minha apresentação fazendo um gancho oportuno, histórico. Nós estamos às vias de completar os 200 anos da nossa independência, e nesse contexto, falando Amazônia Azul, falando mar, falando Oceano Atlântico Sul, falando Oceano Atlântico. Respeitosamente, cumprimentar e agradecer os nossos colegas que estão em Portugal, que nos permitiram que chegássemos até aqui coesos, unidos, como nações fraternas unidas, e hoje permitem ao Brasil desfrutar de todo esse litoral. Vasta riqueza, vasta economia, vastos meios, capacidades que hoje temos, que devemos manter e ter para o futuro. Muito obrigado a todos pela atenção. Henrique, muito obrigado pela participação e por aquilo que nos trouxe aqui, sim, esta informação toda sobre a Amazónia Azul. Muito obrigado pela apresentação excelente, que nos deu conhecimento de uma matéria que provavelmente o desconhecimento da maior parte. Perguntava neste momento se alguém quer fazer alguma intervenção ou pergunta. Temos aqui assim algo, ou bastantes pontos de contacto, porque Portugal, apesar de ter um território continental muito mais pequeno que o Brasil, face aos arquipélagos da Madeira e principalmente aos arquipélagos dos Açores, tem no Atlântico Norte uma zona económica exclusiva das maiores do mundo, e tem problemas, como é óbvio, de vigilância, de controlo, de preservação, de todos os aspectos que o Henrique nos trouxe. Perguntava se há alguém que queira fazer alguma intervenção ou questão. Se não há, faço eu uma questão, uma pergunta. Henrique, fazer a vigilância e o controlo de uma área tão vasta implica, muito provavelmente, a coordenação de uma série de entidades. Provavelmente não é apenas a Marinha e a Força Aérea Brasileira que têm essa responsabilidade, mas eu gostaria de saber
que outras entidades colaboram também na vigilância e na preservação da Amazónia Azul, e como é que é feita essa coordenação e a que nível nacional e regional depois essa coordenação é feita? Bom, eu vou pegar um gancho, naturalmente, por estar na cidade que abriga o maior porto da América Latina, Santos. Nós temos aqui cerca de 20 a 25 operações a nível multi-agências, né, que seriam aquelas que envolvem órgãos para além da Marinha do Brasil. Órgãos não necessariamente com poder de polícia, mas com poder de fiscalização dentro da sua área específica, como, por exemplo, o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biologia, que eles têm ali uma esfera de atuação mais voltada à área da crimes ambientais, né, que foram citados ali na vertente ambiental. Para combate a crimes como algo próximo da pirataria, a Receita e a Polícia Federal. A Receita mais voltada para o enfoque fiscal e aduaneiro, evitando que tenhamos evasão de mercadorias não declaradas, algo combatendo crimes como evasão de evasão de divisas, por exemplo, e a Polícia Federal, que aí também atuando a nível não mais do que regional, mas seria a nossa irmã direta no combate a crimes diretos, a ação de elementos adversos. Em que pese a Marinha do Brasil estar no mar e se fazer presente através da vigilância e com os meios navais, o nosso poder de polícia ele não é amplo como é o da Polícia Federal e até a nível de Estado de São Paulo. Então, nós temos, por primazia, a segurança do tráfego aquaviário e a salvaguarda da vida humana no mar, os nossos dois pilares primários. Para além desses, combateremos os crimes, mas sempre acionando os órgãos competentes. Aí eu vou destacar realmente a Polícia Federal, que seria esse órgão que teria o viés de combater a violência armada como crime. Muito obrigado, Henrique. Temos aqui assim já várias pessoas inscritas para colocar questões. Temos o António Torres, o General Stoffel, o Rui Carita e também o professor Rolf. Daria a palavra primeiro ao Rui Carita. Rui Carita, muito boa noite. Boa noite, é só para dar os parabéns. Eu geralmente estou na Madeira, logo um dos problemas graves que se coloca hoje a nível de soberania é o arquipélago da Madeira entrar para dentro das Canárias. Ou seja, algumas ilhas semi-desertas, o que é uma dificuldade, que chamam-se as selvagens, digamos, estão mais perto das Canárias do que da Madeira, o que faz com que vamos partilhar o mar das Canárias a 50% e aumentamos desmesuradamente o nosso, enfim, território marítimo, digamos, e isso tem criado problemas jurídicos complicados na medida em que as Canárias tentam, de todas as maneiras, demonstrar que as selvagens são rochedos, porque não têm população civil, só tem população militar, digamos, ou militarizada, e isso cria-nos alguns problemas, de tal maneira que, inclusive, o antigo proprietário das ilhas, os sucessores, neste momento já os netos, digamos, a família Zino, autorizados a terem casa lá na reserva
para demarcar a ideia de que a população civil e a atividade económica, se possível, porque um dos problemas que se tem passado no Pacífico é a questão da China ocupar determinados atolls, outras coisas no género, não é? Colocar lá pessoal militar e depois dizer que aquilo é uma ilha habitada e internacionalmente não tem sido aceita essas questões. Logo, é um problema que continua ativo. Já tivemos, igualmente, sobrevoos oficiais da Espanha nas selvagens, o que é um atropelo, digamos, ao direito internacional. E isso faz com que todos os anos o Presidente da República obrigatoriamente tem que estar lá, não é? É a função dele, representativo, ele e as cagarras estão lá sempre de preceito, mas o governo regional, etc. Mas é um problema que se mantém sempre, porque quando vemos de facto o mapa, compreendemos a posição das Canárias, não é? Vamos a ser honestos, eles têm alguma razão, não é? Comemos, salvo seja, a zona marítima em grande. Logo, é um problema que nos põe sempre atentos a ver como é que se consegue dar a volta, como é que se consegue, numa reserva natural, criar atividade económica e criar população civil, mas é um esforço que se tem que tentar a todos os níveis para que internacionalmente seja mantida a posição de que se tratam de ilhas e não de rochedos. É uma questão que com certeza não se põe ao Brasil, na medida em que à volta, digamos, não há o confronto com outras questões de outras populações, outros países que reivindiquem aquela área, mas entre nós é acutilante, é contínuo, é grave. Temos todos os dias postas a partir das Canárias ou de Espanha a insultá-los, a insultar-nos, a dizer que nós roubámos e que fizemos. Mas isso é normal, também os espanhóis sempre foram assim. A gente já se habituou a trabalhar com eles ao longo destes 800 anos de história, podemos aguentar perfeitamente. Mas parabéns, é um problema hoje atual, principalmente a poluição dos mares, a quantidade de plástico que hoje circula nos oceanos é assustadora a todos os níveis. Quando nós trabalhamos e estamos continuamente hoje a trabalhar em pesquisa oceânica através de mini submarinos, todas as costas da Madeira, do Porto Santo, etc., até às selvagens, a quantidade de facto de detritos que nós colocamos no mar é assustador. Mas pronto, quer dizer, é uma coisa que não se vê, logo passa um bocadinho despercebida, exceto no Pacífico, em que já há ilhas de plástico, não é? Flutuantes que se mexem de um lado para o outro. No Atlântico ainda não estamos nessa situação, mas de um momento para o outro, para lá que caminhamos, se não houver uma sensibilização destes assuntos. Parabéns, muito obrigado pela palestra. Henrique, quer dizer qualquer coisa? Bom, vou apenas complementar, dizer que eu tive a oportunidade de estudar uma matéria, talvez derivada do senhor, professor Rui, da professora Maria Eduarda Gonçalves, que mencionou a questão das ilhas selvagens. Então, eu estudei um pouco o assunto, a questão que envolve a disputa ali entre a Ilha da Madeira e as Canárias, mas, infelizmente, não estendi o assunto, mas li um pouco sobre, e achei interessante, né? Até onde eu tive a correta dimensão da extensão da zona econômica exclusiva, como foi mencionado no chat, né, a questão da comparação do mar, da extensão territorial versus a extensão marítima, né, onde Portugal tem um grande destaque, né, dada ali a desproporcionalidade, diferentemente do Brasil. Muito obrigado, Henrique. Passaria então agora a palavra ao António Carlos Esteves Torres. Tem que ativar o seu som. Muito boa noite a todos. É uma honra. Senhor capitão, meus parabéns pela sua apresentação.
E são apenas 3 coisas que não lhes vai tomar tempo de forma alguma. A primeira delas é que eu sou desembargador e fui da Escola Superior de Guerra, e minha turma chamava-se Amazônia Azul. Amazônia Azul, exato. Temos um amor especial por este termo, e ainda ontem estivemos na transposição de cargo do comandante, do presidente do Tribunal Marítimo, aqui na cidade que vai recebê-lo, capitão, e seja bem-vindo. Mas 2 coisas me parecem importantes. A primeira delas é que nós estamos um pouco atrasados em dragagem, o que nos impede de receber navios de calados superiores em alguns portos dos 37 que os temos, mas me parece que a situação da dragagem, não sei se seria interessante que o nobre capitão pudesse nos dizer alguma coisa. E a outra apenas é que, durante a minha formação na Escola Superior de Guerra, eu estive na Namíbia, e a Namíbia tem um fator interessantíssimo, porque a Marinha da Namíbia foi quase que feita por nós, brasileiros. Ainda temos brasileiros a trabalhar em Windhoek, que é a capital da Namíbia. Mas, por falar neste setor de águas territoriais, nós temos geopoliticamente, e é este o ponto que me leva a tomar-lhes o tempo, nós temos o ponto mais próximo da África. Nós, a nado, talvez possamos chegar na costa africana, e é uma situação semelhante, geopoliticamente falando, é uma situação semelhante ao do nosso pai Portugal, porque o ponto mais ocidental da Europa parece que convida uma vinda ao que fomos e somos, porque nós fomos, inclusive, reino português. Mas, antes que me alongue, eu queria saber se, sobre esses 2 pontos, o nosso capitão teria algo a falar. Sobre a deficiência de dragagem, que nos impede de receber navios de calados superiores em alguns portos, e não em Santos, evidentemente, porque este sim. E eu conheço, eu nasci em São Paulo, não em Santos, não tive essa honra, mas na capital. E a questão geopolítica da proximidade com a Europa e a África, que quem vai ao Rio Grande do Norte sabe que, se for um bom nadador, é capaz de atravessar o oceano a nado. São essas observações, e sobre as quais, se o nosso capitão tiver alguma coisa a dizer, eu agradeceria. Muito obrigado. Bom, com relação à dragagem, há um colegiado de stakeholders envolvidos, né? Quando a gente fala dragagem. Sou fonológico, falar Santos, mas, por incrível que pareça, Santos não está na vanguarda em termos de dragagem. Pensando portos brasileiros, não fomos o primeiro porto brasileiro a estar, em termos de dragagem, prontos para receber navios de 366 metros, que seriam os New Panamax. Portos do Sul, Itajaí ficou pronto antes que a gente, no sentido dragagem. Mas
Pensando de maneira holística, a norma hoje ela coloca todo o par e passo para que se permita a ação de dragagem, que vai muito além da Marinha do Brasil, que legisla e regula a operação de dragagem. Mas isso envolveria diversos atores que falam, não só em termos portuários, mas em termos econômicos. Vou pegar um exemplo. Até que ponto valeria aumentar a dragagem, por exemplo, no ponto de Suape? Você tem que mensurar qual é a previsão de utilização no porto, até que capacidade de navios vamos pensar nisso. Então, eu não sei se eu veria um atraso de maneira global. Eu entendo que o processo é neutro, quando a gente fala de uma atividade que é muito importante, mas que tem que ser feita naturalmente com toda a cautela possível. E aí eu coloco, sim, o Porto de Santos da maneira correta, né? Eu acompanhei o final do processo da homologação de Santos para receber os navios de 366 metros. E antes disso, ocorreram ali diversas ações, trâmites administrativos e burocráticos envolvendo a autoridade marítima, Marinha do Brasil, e a autoridade portuária, que não é a Marinha do Brasil, que aqui em Santos é exercida pela Santos Port Authority, e diversos outros atores. A gente está falando de dragagem, a gente vai envolver o meio ambiente, requer licença ambiental. Então, tudo isso junto faz com que cheguemos ao denominador comum em termos de dragagem. Mas eu entendo que a coisa caminha bem. Eu precisaria até, e coloco como dever de casa para essa palestra, buscar se nós temos em outros portos brasileiros realmente a questão de atraso ou dificuldade na manutenção da operação do porto por conta de dragagem. Me veio agora aqui à cabeça a questão do assoreamento, que em alguns portos é natural, e eu vou pegar o exemplo do Porto do Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara sofre um grande processo de assoreamento, mas que isso requer não um uso minorado do porto, mas um dimensionamento correto. E, em face disso, distribuiu-se de maneira global, falando, a carga do Porto de Janeiro, hoje, secundariamente, para o porto de Sepetiba, que hoje recebe ali boa parte da carga que era, então, alocada para o Porto de Janeiro, que tem ganhado cada vez mais um viés turístico do que um viés de carga, né, propriamente falando. E falando da questão agora geopolítica, o senhor mencionou, eu tive a oportunidade, durante um período em que eu fiquei internado hospitalarmente para fazer uma cirurgia no joelho, de ler o livro do Amir Klink, onde ele relata a travessia que ele fez, exato, Remo, muito agradável aquela leitura, que ele mencionou, né, os pontos de menor distância entre os litorais da África e do Brasil. Mas, sim, pensar em entorno estratégico, Atlântico Sul, isso é tudo Amazônia Azul, né? É tudo vigilância, é tudo interligação entre os entes, extrapolando até a esfera pensar no Brasil, pensar de maneira coletiva. O senhor mencionou a questão da Namíbia. De fato, eu tenho 3 colegas de turma que estão indo para lá, servir na Namíbia, vão cumprir a comissão de 2 anos lá, e eu tive a grata honraria de ser designado para a comissão de Camarões. Eu vou naturalmente chegar mais à frente, tem uma pergunta no chat sobre pirataria, e eu vou tentar discorrer aqui a visão, talvez tenha sido muito taxativo quanto ao não uso do termo de pirataria. E até de maneira contrária, o nome da comissão que eu estou indo para o Centro Interregional de Combate à Pirataria, que fica na capital do Camarões. E a Undé não é uma cidade litorânea, mas o Centro Interregional fica lá. E aí eu estou até quase contradizendo no que eu falei sobre pirataria, mas eu vou ampliar quando chegar a pergunta. Mas é isso, é pensar a Amazônia Azul, tem tudo a ver com geopolítica, nosso entorno estratégico. Sim. Eu vou pedir a gentileza do general, eu pude aqui olhar agora os nossos nobres colegas da sala e permita-me mencionar a presença do senhor Eugênio Pierotti,
presidente da Sociedade Amigos da Marinha Santos. Dá uma boa noite, sou Eugênio aqui, em nome do Capitão de Esportes. Eu agradeço a deferência do senhor em assistir aqui a minha singela apresentação. Quase que eu cheguei atrasado, meu comandante, mas deu tempo de assistir toda a sua apresentação. Muito excelente, parabéns. Estou aqui ainda em pé à ordem ouvindo o senhor. Com licença, chefe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Passaria então agora a pergunta e a palavra ao General Stoffel. General Stoffel. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar meus cumprimentos aí ao comandante Henrique pela sua apresentação. Espera que eu estou com a microfonia aqui. Está com um som de reverberação. Deixa eu corrigir aqui. Faz um eco. Pronto, já acho que agora melhorou. Então, eu queria cumprimentar o comandante Henrique, reforçar a ideia que ele até viu aí no chat, cumprimentar os camaradas portugueses, aí, os confrades, pela excelente utilização que Portugal faz dessa ideia de zona econômica exclusiva, que acaba multiplicando o próprio território, pela própria geografia de Portugal, e isso acaba tendo uma importância muito, muito boa, muito grande. O Rui Carita destacou os desafios disso aí. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente com relação a desafio. É um desafio muito grande, com certeza, fazer essa manutenção, patrulhamento, monitoramento, acompanhamento, como foi apresentado pelo comandante Henrique, em toda essa área. As missões são árduas e, com certeza, são atividades custosas. Então, eu gostaria, se ele puder falar alguma coisa, eu ouvi alguma coisa, não tenho certeza até que ponto é assim, mas que existe um orçamento especificamente destinado para essas atividades, oriundo de royalties de exploração econômica, de exploração do petróleo, até mesmo de navegação de cabotagem ou de atuação nos portos. E aí eu gostaria que ele comentasse, se tiver alguma informação a esse respeito, como funciona isso, porque é um desafio muito grande, né? Realmente são atividades muito custosas. Então, esse é o meu questionamento. Boa noite, general. Cumprimentar o senhor, em particular. Agradeço a pergunta, muito oportuna, com relação à utilização de recursos e como gerir, como fazer na prática isso se aplicar, né? Patrulhamento. Retornando ao ano de 2004, coincidentemente, o meu primeiro ano como tenente, em que eu tive a oportunidade de embarcar no navio Patrulha Guaratuba, sediado em Salvador. Naquela época, o programa dos navios Patrulha Classe Grajaú estava já desenvolto na sua totalidade. O primeiro navio Patrulha tinha 10 anos de comissão, mas essa foi uma classe de navios que se valeu, por questões de programas governamentais à época, dos recursos dos royalties do petróleo em sua excelência. Foi destinado ali um recurso adequado dos royalties para o Comando da Marinha, à época ainda não se pensava no Ministério da Defesa, exatamente para esse projeto de patrulhamento do mar territorial e zona econômica exclusiva. E isso flutua de governo para governo, né? Estamos falando de emprego de royalties que envolve políticas governamentais. A Marinha, e aí já sob o guarda-chuva do Ministério da Defesa, passou a entender a questão da vigilância e monitoramento de uma maneira mais preventiva do que ativa. Então, entendeu-se de uma maneira estratégica que não tem como, isso é um fato, dadas as dimensões da extensão do nosso mar territorial e até da Amazônia Azul, né? Não tem como estar presente em todos os locais. Foi dado enfoque em programas estratégicos mais voltados para a vigilância, que hoje desembocam, né,
na criação do Comando Operacional, né, de Monitoramento e Patrulhamento da Amazônia Azul, e outros programas estratégicos, que também são de domínio público, não há nenhum problema mencionar aqui. Eu vou elencar um deles, que eu acho que é hoje a veia que mais se destaca em termos estratégicos da Marinha do Brasil, que é o programa ProSub, né? Questão do programa de construção dos submarinos classe Riachuelo, onde está em total desenvolvimento o programa, já temos submarinos lançados de propulsão convencional, e onde se pretende chegar até o último submarino, o Álvaro Alberto, de propulsão nuclear. E essa é a visão de presente e futuro quando se pensa em monitoramento. Já até saindo um pouco, se me permite, a questão dos royalties. Ela foi entendida por questões novamente governamentais, de políticas de governo, não de Estado, não seria mais o meio correto de emprego dos recursos financeiros. Cambou-se para o viés do programa estratégico ProSub. Então, na prática hoje, o monitoramento é mais vigilante do que ativo, ativo quando necessário, ativo quando preciso, e ativo em locais específicos. Por exemplo, o pré-sal, né? Nós temos que ter sempre o patrulhamento presente na área das plataformas de petróleo, mas vigilante como um todo. E uma visão mais futuro, aí sim, empregando meios com características operacionais a nível estratégico, e aí estamos falando futuramente do submarino de propulsão nuclear. É lógico que temos outros programas também de domínio público, o programa das fragatas classe Niterói, né, que foi assinado e teve o seu processo de início dado no ano passado. Nós teremos a construção de 4 navios do tipo fragatas, que serão construídas nos estaleiros em Itajaí. Isso também coadunando com a questão do patrulhamento estratégico como um todo da Amazônia Azul. Em geral, não sei se foi ali preciso, mas espero ter atendido a pergunta do senhor. Muito obrigado, comandante. Excelente. Só uma rápida contribuição referente à pergunta anterior, com relação ao problema de calado e de dragagem. Em 2011 ou 2012, eu comandava a artilharia divisionária lá em Curitiba, e nós fizemos uma visita ao porto de Paranaguá, fomos recebidos pelo capitão dos portos. E, na ocasião, você falando, eu lembrei, ele fez algum comentário de dificuldade de calado em alguns trechos do porto devido a problema de dragagem. Então, só como uma contribuição, você disse que vai pesquisar aí esse aspecto, eu sugiro começar por Paranaguá, até para ver se o problema persiste. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, general. Muito obrigado, general Stoffel, muito obrigado, Henrique. Temos já 2 inscritos, o tempo está-se a esgotar, já não aceito mais inscrições. Passo a palavra ao professor Rolf, que tem uma pergunta sobre pirataria, e depois passarei ao comandante Medeiros. Professor Rolf. Está sem áudio, o Rolf. Então se está sem áudio, eu reproduzo, e portanto o Henrique já leu a pergunta, não é? É exatamente uma pergunta sobre a pirataria e porque é que não se deve utilizar a palavra pirataria. Pelo menos foi isso que ele retirou das palavras do Henrique. Bom, general, obrigado pela pergunta. Vai ser muito bom poder esmiuçar, né, e até dirimir as dúvidas que foram pertinentes. A questão do termo pirataria, ele tem que ser utilizado com parcimônia quando a gente fala do meio marítimo, para que ele não remonte à época dos corsários, a pirataria clássica, como se conheceu nos séculos XV, XVI e XVII. Esse é o senão quanto ao uso do termo pirataria, que envolvia ali beligerância entre estados, e hoje em dia isso não cabe mais por conta, né, inclusive da CNUDM, né, da UNCLOS, como queiram, mas pirataria não pode envolver 2 estados. Então, esse foi um termo que caiu em desuso. Recentemente,
ele tem voltado à tona com outra roupagem, outro enfoque, que seriam as ameaças assimétricas e, hoje em dia, as ameaças híbridas. Estamos falando ali de organismos não governamentais, entidades, ou até, em um termo mais amplo, narcoestados atuando de maneira a combater ou contra, né, o que seria o comércio legal. Eu vou pontuar no globo 3 localidades onde hoje ocorrem a pirataria nesses moldes modernos. O Estreito de Malaca, na Ásia, talvez ali um grande, por ter uma interseção de cerca de 4 milhas, né, entre Malásia e Indonésia. Se eu estou enganado, me corrijam depois, eu dou uma olhada aqui no mapa, mas Malásia com certeza. O chifre da Somália, na parte oriental da costa da África, e o Golfo da Guiné, mais recentemente, tem sofrido com a ação de elementos adversos. Eles atuam no limite do mar territorial para que não se configure ali a invasão da soberania estatal, né? E fazem a abordagem coercitiva dos navios, e aí fazendo roubo de carga, sequestro de pessoas, tomada para fins adversos, ou, em última análise, até com um viés político, que, infelizmente, pode vir a acontecer. Mas o termo pirataria é só esse senão, é a característica da pirataria moderna, assim por dizer. E aí, pegando o gancho, né, eu acabei comentando anteriormente, eu estou indo para o Centro de Combate da Pirataria do Golfo da Guiné, a partir de 2024. E aí quando eu retornar, eu prometo uma palestra especificamente sobre a questão da pirataria no globo como um todo, mas, infelizmente, ainda temos esses casos, sim. Muito obrigado, Henrique. E então passava a palavra ao comandante Medeiros, que se reuniu hoje conosco. Medeiros, boa noite a todos. E o meu cumprimento especial ao comandante Henrique, que de maneira bastante inteligente e coesa colocou um assunto importantíssimo para o país, que é a Amazônia Azul. São 2 questões rápidas. A primeira é que, quando o almirante Guimarães Carvalho cunhou essa expressão da Amazônia Azul, é que ele teve a sensibilidade de perceber que havia uma preocupação grande daquela população, que o comandante Henrique falou, a 80% no mar, com a nossa Amazônia. Quando temos uma área de igual tamanho, área equivalente, que é essa área marítima a ser bem protegida, vigiada e explorada. Então, daí vem a questão Amazônia Azul, que era uma alusão direta que devemos sim nos preocupar com a Amazônia Verde e a Amazônia Azul. Em relação à pergunta feita pelo general Rui Moura, eu queria só fazer um complemento, que eu percebo que, para além da preocupação da segurança da área, o país tem a Comissão Interministerial para Recursos do Mar, presidida pelo comandante da Marinha, com 16 órgãos interministeriais, todos com algum aspecto de preocupação voltada para o mar, seja Ministério da Defesa, da Agricultura e Pesca, Minas e Energia, Relações Exteriores, por exemplo, dentre outros. Então, dentro desse colegiado, sediado em Brasília, são feitas reuniões frequentes, onde tudo é discutido, até onde a pesca está atrapalhando o problema do zoneamento costeiro, até onde vai o problema da implantação da energia eólica offshore, enfim, por aí vai. São assuntos, para além da segurança, abordados e tratados nesse colegiado. Então, era só essa colocação. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Medeiros. Henrique, não sei se quer dizer alguma coisa. General, se o senhor me permite, eu gostaria de prestar uma continência ao comandante Medeiros. Fui aspirante do senhor, naturalmente. Espero que o senhor tenha lembranças positivas, mas agradeço deveras a contribuição do senhor. Deveria ter passado a palavra ao senhor ao primeiro minuto da apresentação.
Que isso, Henrique, só demonstra essa palestra de hoje que eu tenho a pretensão de achar e contribuir com a sua formação. Contribuição pequena, eu estou vendo que do aspirante que me foi apresentado, estamos vendo excelente oficial superior. Parabéns mais uma vez pela tua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu quero, para terminar, para já quero agradecer e dar os parabéns ao Henrique pela excelente comunicação que fez, pelo tema que nos trouxe e também por todas as explicações que aqui assim veio dar a todas as perguntas que foram feitas. Por uma questão meramente de informação, é muito interessante que a França tem, acima dos ministérios, tem três super-ministérios ou três entidades de coordenação, e uma delas é exatamente sobre a soberania do Estado no mar, onde realmente é um super-ministério que está acima e que coordena, está acima dos outros ministérios todos, tem essencialmente responsabilidades de coordenação e que todos os aspectos de defesa, de segurança, de pescas, de vigilância, do socorro do náufrago no mar, da poluição, etc., tudo isso é coordenado nesse super-ministério. É uma construção política à francesa muito interessante, que é aqui assim algo que eu posso deixar se quiserem depois fazer alguma investigação sobre o facto. Muito obrigado ao Henrique, muito obrigado a todos pela vossa participação. Passava agora a palavra ao professor César para finalizar. Nós vamos fazer agora um intervalo, não de 15 dias, mas um intervalo de um mês até à próxima tertúlia, porque a próxima iria bater exatamente nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil e portanto vamos ter aqui sim um intervalo. Regressamos depois a meio de setembro. Um abraço. Deixa eu encerrar então, né? Não tem muito o que falar, agradecer ao capitão Augusto pela sua entrada aqui nesse grupo de pessoas que participaram das leituras. Espero que para você tenha sido uma experiência agradável, para nós eu sei que foi, né? Ela está um pouco fora daquele foco específico em história, mas eu acho que ela atende um pouco à expansão desse nosso tema, mostrando elementos que são não só curiosos, mas também de relevância em qualquer análise que se faça na relação entre os dois países, né? Amanhã aqui alguém me disse aqui no chat uma coisa interessante. Amanhã aqui no Brasil é Dia dos Pais, né? Então eu deixo aqui uma mensagem final de bom Dia dos Pais para todos os brasileiros e por extensão aos portugueses também. Sei que lá em março, eu creio, né? Mas não importa. O fato é que todos tenham um bom domingo. A gente volta depois do 7 de setembro. A gente avisa sempre via Instagram, então não esqueçam de seguir a gente no Instagram, que é Tertúlias Portugal Brasil. Fácil. E lá a gente indica quando vai ser o próximo e também manda, obviamente, pelo WhatsApp quem está na lista, pelos e-mails quem está aqui, quando a gente retornar de uma forma, quem sabe a gente mude alguma coisinha para dar um terceiro ano de tertúlias diferenciado. Bom domingo a todos, a gente volta em breve. Abraço a todos. Muito bom domingo a todos. Boa noite. Muito bom Dia dos Pais.